Pintando com o Bicudo. Olá, pessoal! Eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura. Para isso, separe alguns materiais. Vamos precisar de uma caixa de lápis de cor e também da nossa tela de pintura. Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi. Outra dica, assista esse vídeo quantas vezes quiser e, se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira e não perder nenhum detalhe. Lembre-se de segurar o lápis da maneira correta, com 3 dedos de apoio, como mostra o nosso exemplo. Bom, chegou a hora da brincadeira. Boa sorte! Então vamos lá! Aqui está a nossa tela de pintura. E hoje o que temos aqui? A nossa querida lagarta Laura. Que interessante! Está dando um passeio pelo jardim. Temos também algumas folhas. O que mais? Outras folhas aqui deste lado. E também algumas florezinhas. Que interessante! E também nuvens e o nosso glorioso sol. Será a nossa fonte de luz. Hoje vamos fazer algo super diferente. Vamos escolher algumas cores então para esta pintura. Você pode escolher diversas cores. Na verdade, hoje você está livre para escolher as cores que quiser. Lembre-se de apontar muito bem o seu lápis, pois hoje é preciso que a ponta esteja bem fininha. Vamos começar com essas folhas pontudas aqui com o verde que escolhemos. Hoje vamos estudar uma técnica chamada Ashura. É uma técnica que pinta usando risquinhos, tracinhos, como você quiser chamar. Então eu vou começar nessa primeira folha aqui fazendo traços na diagonal e mantendo o sentido. Depois você vai fazer outros traços no sentido contrário desses primeiros traços. Veja, você faz uma espécie de xadrez. Para as partes mais sombreadas, você faz mais risquinhos, e as partes menos sombreadas, as partes onde a luz do sol vai incidir na nossa folha, você pode deixar um pouco mais branca, com menos riscos. Pensando assim, vamos fazer esta segunda folha. Primeiro vamos fazer os primeiros traços na diagonal, estamos fazendo vários deles, deixando um pequeno espaço, e note que na parte onde a folha recebe a luz do sol, eu não fiz muitos traços. E na parte sombreada, estou fazendo mais e mais tracinhos. Olha que interessante! Esta técnica Ashura é utilizada em várias pinturas. Você já deve ter visto por aí. Olha que interessante, a diferença entre luz e sombra você faz fazendo mais tracinhos ou menos tracinhos, que interessante. E agora nessas folhas aqui de baixo você vai fazer o mesmo. Comece com traços no mesmo sentido e depois faça traços no sentido contrário. Lembre-se de onde vem a sua fonte de luz. E faça a diferença entre luz e sombra. Aonde a luz incide, deixe menos tracinhos. E nas regiões mais sombreadas, você faz mais tracinhos. Quanto mais longe do sol, mais tracinhos. Mudamos de cor, mas usamos a mesma técnica, cruzando os traços e fazendo um pouco mais intensamente na região das sombras e deixando a região iluminada com menos traços. Olha que interessante, esta é a técnica de Ashura. Hoje você está aprendendo uma nova forma de pintar. A técnica de Ashura é muito legal e divertido. Agora você pode usar esta técnica para pintar outras atividades se quiser. Agora com este verde escuro, vamos pintar esta folha aqui que tem as bordas onduladas. Começando com traços paralelos em um mesmo sentido. Isso mesmo, traços paralelos, eles caminham lado a lado. São vários deles no mesmo sentido. É preciso que você tenha muita atenção. E agora vamos fazer traços no sentido contrário, cruzando os primeiros traços que fizemos. Note que parece que estamos fazendo uma espécie de xadrez, uma textura na nossa folha. E é interessante depois percebermos que o sol pega na região de cima desta folha e um pouco menos na região de baixo. Então embaixo vou fazer um pouco mais intensamente os meus traços.
Agora você vai poder usar esta técnica para fazer outras atividades. Lembre-se, se nosso vídeo está um pouco rápido demais, você pode fazer algumas pausas e voltar e assistir várias vezes, quantas vezes quiser. Agora com este vermelho, vamos pintar estas flores. Vamos fazer uma técnica também de Ashura, mas de uma forma um pouco diferente. Vou fazer uma espécie de estrela para começar, com tracinhos que vão do centro até a extremidade da nossa flor. E assim vou repetindo estes traços, do centro para a extremidade, do centro para a extremidade. Extremidade são essas pontas que a flor tem. Assim vou repetindo várias e várias vezes com este vermelho. Vou intensificar um pouco os traços que fiz na parte central e assim vamos fazendo uma espécie de desenho dentro da nossa flor. Agora, em apenas alguns traços, estou fazendo um pouquinho mais forte. E assim, vamos fazendo um desenho dentro da nossa flor com esta nossa técnica de Ashura. Toda vez que pintamos com pequenos traços assim, fazendo em algumas direções, e esses traços vão se acumulando e vão fazendo as formas que a gente deseja, nós chamamos essa técnica de Ashura. Olha que interessante! Agora com o amarelo podemos reforçar as partes que ainda estão brancas, mas vou continuar fazendo com a mesma técnica, tracinhos que vão do centro para a extremidade, do centro para a extremidade. Nesta segunda flor, vou usar a cor laranja e vou fazer da mesma forma, tracinhos do centro para a extremidade, do centro para as pontas. Primeiro com o laranja e depois vou completar com outra cor. Eu escolhi o azul, você pode escolher as cores que quiser. Esta atividade é livre para que você use a sua imaginação e a sua criatividade. Vamos para a nossa última florzinha, começando com um rosa, e assim vamos fazendo a nossa técnica. E agora vamos completar com a cor verde. E você pode escolher as cores que quiser, como eu disse. Agora para este caule, podemos fazer ainda, mesmo que seja numa região muito fininha, podemos utilizar a técnica de Ashura. Você pode utilizar esta técnica com outros lápis também. Pode usar inclusive com caneta ou com qualquer outro material que tenha uma ponta bem fininha e tenha cores, obviamente. E agora, o nosso amigo Sol, este astro que nos ilumina e nos dá energia. Vamos pintar primeiro com um amarelo, um pouco mais suave. Primeiro eu fiz numa direção e agora estou fazendo na direção contrária. Fiz algumas vezes por cima da primeira vez e assim vamos colorindo o nosso Sol com a técnica de Ashura. Podemos utilizar outra cor também para somar. Eu escolhi o laranja. Estou tentando fazer o Sol como ele realmente é na natureza. Perceba que esta mistura de cores fica muito interessante. E agora com o azul, vamos pintar as nossas amigas nuvens. Vamos prestar atenção na direção dos raios solares e perceber os pontos onde faremos mais escuro, um pouco mais de achuras para ficar um pouco mais sombreado. Vamos começar da mesma forma, fazendo os traços paralelos na mesma direção até a totalidade da nossa nuvem. E assim, vamos fazer os traços cruzados, começando desta parte aqui de baixo. E as nuvens, elas são um pouco mais claras que o normal, então vamos tomar cuidado para não deixá-las muito escuras. Note que eu estou fazendo traços contrários apenas nas extremidades dessa nuvem e nas regiões que estão mais distantes do Sol. Se você quiser realçar aquelas curvinhas que estão no desenho da nossa nuvem, mesmo com a técnica de Ashura, você pode. Para que a gente tenha ainda assim um aspecto de uma nuvem bem fofinha. Olhe só, o que você acha? O resultado ficou interessante, hein? Muito diferente das nuvens que pintamos antes, com o toque de fofura essencial para as nossas nuvens que parecem de algodão. Vamos fazendo alguns detalhes das curvinhas desta segunda nuvem e assim vamos deixando ela bem fofinha.
note que no centro são poucos os riscos, para deixar um pouco mais clara, e assim vamos fazendo um volume, fazendo com que essa nuvem fique um pouco mais cheinha. Agora estamos quase terminando as nossas nuvens do nosso céu bacana. As cores para pintarmos a nossa querida amiga Lagarta Laura. Com lilás, vamos fazer a cabeça da lagarta com nossa técnica de Ashura. Hoje estamos pintando tudo com esta mesma técnica, mas você pode optar em fazer esta técnica apenas em algumas partes dos seus desenhos. Agora você tem mais esta carta na manga. E se este vídeo foi muito rápido, assista várias vezes, dê algumas pausas, faça experiências, utilize várias cores, faça essas atividades várias vezes. O Bicudo está aqui para te dar algumas dicas e você pode experimentar, usar a sua imaginação e a sua criatividade. O importante é que você se divirta. Pintar é uma atividade prazerosa. Estamos pintando cada gominho da nossa Lagarta Laura com uma cor diferente e você pode experimentar várias cores. Nas partes inferiores, as partes de baixo, estamos fazendo mais achuras para identificar as nossas sombras, e nas partes de cima deixamos os traços um pouquinho menos evidentes para que a gente mostre uma região mais iluminada. Preste atenção no nosso exemplo, você vai entender. Agora vamos para o último gomo, o rabinho da Lagarta Laura. Da mesma forma, na parte de baixo, fazemos um pouco mais intensamente e algumas sombras. E falta muito pouco agora para terminarmos. Que tal fazermos o olho da Lagarta Laura? E assim, da mesma forma, vamos fazendo pequenos tracinhos, cruzando estes tracinhos e deixando diferenças entre luz e sombra. E agora, este pequeno penacho que está aqui na parte das costas da nossa querida Lagarta Laura é o que falta para terminarmos a nossa atividade. Hoje o Bicudo deu algumas dicas para que a gente faça pinturas de forma diferente. Olha que interessante! Aqui está a Lagarta Laura pintada com a técnica de Ashura. É muito divertido pintar. Você pode utilizar a sua imaginação e fazer várias vezes esta atividade, experimentando novas cores e novas possibilidades. Criatividade, esta é a palavra. Você tem que fazer sempre de formas diferentes e experimentar e ver o que você gosta ou o que você não gosta para dar sequência no seu aprendizado de pintura. Muito bem! Mais uma atividade que você completou. Agora, use a sua imaginação e a sua criatividade para fazer novas pinturas com as dicas do Bicudo. Até a próxima!